Habermas é um filósofo e sociólogo alemão vinculado à teoria crítica e ao pragmatismo contemporâneo. Ele nasceu na cidade de Düsseldorf, na Alemanha, em 18 de junho de 1929. É filho de um pastor protestante e hoje vive em Starnberg, na Baviera. Chamado de incendiário de Frankfurt, defensor da modernidade e mestre da comunicação, o intelectual é considerado um dos filósofos mais importantes do mundo. Durante sua juventude, se interessou por questões sociais e dedicou-se à leitura das obras de Marx. Nessa mesma época, Habermas vivenciou a catástrofe do nazismo, o que o tornou um filósofo político por excelência. Estudou filosofia, literatura alemã, história, psicologia e economia nas universidades de Göttingen, Zurique e Bonn. Nesta última, em 1954, recebeu PhD em filosofia, com a dissertação sobre Friedrich Schelling, e em 1956 passou a escrever como freelancer para jornais alemães, e seus textos acabaram por chamar a atenção do filósofo Theodor Adorno, que o convidou para trabalhar como seu assistente no Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, que posteriormente ficou conhecido como Escola de Frankfurt. Sua juventude se passou em meio à Segunda Guerra Mundial, e ele teve uma breve participação na juventude hitlerista em 1944 aos 15 anos, da qual se retratou inúmeras vezes e profundamente até hoje. Foi desde jovem influenciado pelo filósofo Heidegger. No entanto, em 1953 rompe com ele, devido a seu posicionamento nazista e falta de autocrítica. Esse momento demarca o início da integração entre pesquisa filosófica e engajamento político, que o caracterizam, bem como sua popularidade. Em 1959, deixou o Instituto, e no ano seguinte, completou seu segundo doutorado na Universidade de Marburg. Sua tese, que o qualificou como livre docente, foi publicada em 1962 como A Transformação Estrutural da Esfera Pública. Em 1961, Habermas iniciou sua carreira docente também na Universidade de Marburg, e no ano seguinte, foi nomeado professor da Universidade de Heidelberg. Em 1964, substituiu Horkheimer como professor de filosofia e sociologia na Universidade de Frankfurt. E ainda na década de 60, Habermas foi um dos principais teóricos do movimento estudantil na Alemanha, embora tenha efetivamente rompido com o núcleo radical do movimento em 67, quando ele alertou sobre a possibilidade de um fascismo de esquerda. O que o popularizou no mundo foi a publicação do seu livro Conhecimento e Interesse, de 68, chegando no Brasil na década de 70. Em 1981, publicou Teoria da Ação Comunicativa, um marco de seus estudos. Entre 71 e 80, dirigiu o Instituto Max Planck em Starnberg, na Baviera. Depois retornou para Frankfurt, onde se aposentou em 94. Posteriormente, lecionou nos Estados Unidos, na Northwestern University, em Illinois, e na New York University. Dedicou sua vida a estudar democracia e apresentou um modelo de ação comunicativa para que sejam desenvolvidos consensos no espaço público sem coerção física, mas pela coerção do melhor argumento. Jürgen recebeu vários prêmios ao longo de sua trajetória, como, por exemplo, Prêmio Cultural de Hesse em 1999, Prêmio da Paz do Comércio Livre Alemão em 2001, Prêmio Kyoto em Artes e Filosofia em 2004, Prêmio Erasmus em 2013, Prêmio Cluj em 2015 e o Prêmio da Mídia Franco-Alemã por seu compromisso com uma Europa democrática em 2019. Habermas escreveu e publicou mais de 50 obras, incluindo livros, artigos acadêmicos e jornalísticos, sendo considerado como um dos principais teóricos do século XX e XXI, além de ser um dos mais antigos e importantes filósofos ainda em atividade. As suas obras são voltadas para a compreensão da política, da ética e principalmente da comunicação. Em 1981, escreveu sua principal obra, intitulada A Teoria da Ação Comunicativa. Nesse livro, o autor lança com detalhes o seu principal conceito, o da ação comunicativa. Trata dos fundamentos da teoria social, da análise da democracia, do Estado de Direito e da política contemporânea. Posteriormente, o tema dessa obra foi tratado sob diferentes perspectivas em seus escritos. Além da teoria geral comunicativa, o filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas também foi responsável por diversas outras obras de bastante expressão no âmbito da filosofia e da sociologia. Dentre essas várias obras de significativa importância, está presente o estudo Mudança Estrutural da Esfera Pública, na qual Habermas disserta sobre o surgimento e a consolidação da esfera pública burguesa. Além desse estudo, o autor nascido em Düsseldorf foi responsável por outras importantíssimas obras, como Entre Fatos e Normas, O Discurso Filosófico da Modernidade, Conhecimento e Interesse e Consciência Moral e Agir Comunicativo. A importância de Jürgen Habermas é tamanha que é impossível sintetizar todas as suas diversas ideias que o tornam um dos mais notáveis integrantes da Escola de Frankfurt em apenas algumas obras, uma vez que seus pensamentos são muito diversificados e extensos.
Habermas dedicou sua vida ao conhecimento sobre a democracia. Seus estudos centram-se na ação comunicativa como forma de entender a ética, a política e a comunicação. Em geral, é considerado como principal herdeiro das discussões da Escola de Frankfurt, uma das principais correntes do marxismo ocidental. No entanto, ele procurou superar o pessimismo dos fundadores da escola. Seu pensamento é dividido principalmente entre 4 teorias. Uma delas é a teoria da ação comunicativa ou agir comunicativo. Ela trata de uma análise teórica e epistemológica da racionalidade como um sistema operante da sociedade e é embasada pelas perspectivas filosóficas do materialismo hipotético dialético de Marx, o funcionalismo de Max Weber e a filosofia da linguagem da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Habermas argumentava que a linguagem constitui uma importante ferramenta de transformação e que é através dela que podemos transformar os aspectos objetivos, subjetivos e sociais do mundo. Essa ação, para ele, geraria razoabilidade, racionalidade e criticidade. Além disso, Habermas propunha a ação comunicativa como forma de fazer com que todos os envolvidos em uma deliberação passem a buscar o consenso em torno de uma solução, que beneficie a todos igualmente. Por isso, ela é um processo livre e racional de extrema importância para a consolidação da democracia. Ele também buscou definir as normas universais da ação comunicativa. Segundo ele, para que o intercâmbio de argumentos como procedimento para a resolução de questões ético-morais seja realmente efetivo, faz-se necessário uma aproximação da situação ideal de fala, a qual é caracterizada por imparcialidade, expectativa de que todos os participantes transcendam suas preferências iniciais, inclusão de todos os afetados por uma decisão, igualdade, liberdade e facilidade de interação, com a ausência de formas de coerção externas e internas, não restrição de tópicos nas discussões e revisibilidade de resultados. Política deliberativa ou democracia deliberativa constitui-se como um modelo ou processo de deliberação política caracterizada por um conjunto de pressupostos teórico-normativos que incorporam a participação da sociedade civil na regulação da vida coletiva. Ela contraria o liberalismo e está ligada na ideia de que a legitimidade das decisões e ações políticas deriva da deliberação pública da maioria, pelos cidadãos em geral livres e iguais. É fundamental levar em conta que, em princípio, esse conceito pode se relacionar a 2 tipos de situação. Primeiro, de fato o poder de decidir, isso é, quando uma decisão se mostra mandatória, e segundo, relativo à disposição dos agentes em discutir, com a finalidade de aprimorar suas perspectivas de mundo, sem necessariamente precisar ser tomada uma decisão. Essa teoria está fundada na premissa de que cidadãos e representantes políticos se devem justificativas mútuas. Essa troca de justificativas construiriam soluções mais legítimas e complexas e pode viabilizar um esclarecimento recíproco dos cidadãos e a formação da opinião pública. Para Habermas, o saber filosófico deve ampliar seu conceito de racionalidade e considerar relações entre sujeitos como forma primordial de conhecimento, e não apenas levar em conta a concepção da razão, que considera o conhecimento somente aquele provido da relação sujeito-objeto. Com isso, de acordo com esse filósofo, a reflexão filosófica não pode rejeitar as diferentes manifestações da razão, fazendo com que uma forma de pensar racionalidade se sobreponha às outras. Ele, então, rompe com o conceito de uma filosofia entendida como um saber superior e universal que deve reger a cultura. Sua proposta é de uma filosofia discursiva que tem a veracidade do seu conhecimento pautada na comunicabilidade dos sujeitos, tendo a linguagem como mediadora. A vontade de Habermas é de que em sua filosofia seja desconstruído o paradigma de uma subjetividade autorreflexiva e proposto em seu lugar uma razão comunicativa, uma racionalidade que esteja aberta às relações intersubjetivas, visando o consenso entre os sujeitos a partir do mundo da vida. Para Habermas, a esfera pública vai além do âmbito estatal. Para ele, ela é constituída de qualquer espaço de interação e discussão. Nesse local é onde ocorre a formação de opiniões públicas que agem como uma força oriunda da sociedade civil em direção aos governos no sentido de pressioná-los de acordo com seus anseios. A concepção de esfera pública é um conceito que abrange diversas dimensões de definições e análise. Sob uma perspectiva antropológica, ela corresponderia ao espaço social de representação pública, ou esfera de visibilidade pública. Sob uma perspectiva histórica, ela assumiria diferentes configurações a depender do contexto socio-histórico em questão. Por isso, haveria uma esfera pública helênica, feudal e, mais recentemente, uma burguesa. Sob uma perspectiva normativa das sociedades democráticas contemporâneas, a esfera pública deve designar o conjunto total da visibilidade de discussão pública e sua função principal seria a de influenciar as decisões do sistema político a partir do escrutínio público dos atores e ações da esfera política. Nas sociedades democráticas contemporâneas, a esfera pública forma uma estrutura intermediária que faz a mediação entre o Estado e a esfera civil. Para Habermas, o Estado abarcaria a administração pública e estaria sujeito aos interesses autocentrados de atores políticos.
Por sua vez, a esfera civil abarcaria a esfera do privado, cujo âmbito o Estado normativamente não deve intervir. Por fim, esse é o nosso seminário sobre a vida, obra e pensamento de Habermas. Esperamos que tenham gostado. Obrigada pela atenção de todos e boa noite.